Este é um dos mais fabulosos edifícios rococó em Portugal. Estamos junto da Capela de Santa Maria Madalena de Falperra, conhecido também popularmente como o Santuário da Falperra, entre Braga e Guimarães. É de facto uma peça notável, construída em meados do século XVIII e resulta da intervenção de um dos mais geniais arquitetos portugueses do século XVIII, André Soares, um homem que, na tradição do barroco, vai desenvolver muito a estética tardo-barroca e rococó. Ele é influenciado por essas novas linhas e vai ser um dos principais produtores em Portugal dessa estética. Um homem que ficará associado a importantes intervenções por todo o Minho. Em Braga, em Guimarães, em Viana do Castelo, Ponte de Lima, Arcos de Valdevez, Esposende, Vila Verde, e as suas influências far-se-ão sentir noutros lugares, até na colónia sul-americana do Brasil. Mas, apesar da dispersão e da importância do conjunto da sua obra, a verdade é que há até muito poucas décadas André Soares era um nome completamente desconhecido. Deve-se a um historiador de arte norte-americano, Robert Smith, a partir dos anos 60 do século XX, o explotar desta curiosidade de investigação em torno da obra de André Soares. Se começa então a perceber que, de facto, muitos dos mais relevantes monumentos tardo-barrocos e rococós da região têm sempre um nome em comum: André Soares. Estudos Robert Smith que nestes últimos anos foram muito mais aprofundados por Eduardo Pires de Oliveira e que de facto nos têm revelado a sagacidade e a diversidade de intervenções de André Soares. Porque ele não se fica apenas pela arquitetura, também ele vai desenhar notáveis obras de talha, também em ferro e até cartografia. Um nome que importa conhecer. E é isso que vamos fazer. Descemos da Falperra até Braga, a cidade ao qual Andrés Soares está umbilicalmente ligado. E umbilical aqui é uma expressão literal, porque foi em Braga que o artista nasceu em 1720, a 30 de novembro. E a cidade ficará sempre ligada. Aliás, acabará por também aqui falecer em 1769, 4 dias antes de completar 49 anos de idade. É também em Braga que André Soares vai desenvolver as suas primeiras obras. E, infelizmente, sabemos muito pouco da sua vida. Muito do esquecimento a que André Soares foi remetido até às últimas décadas do século XX resultam também, em parte, por não haver grandes referências documentais ao arquiteto. Apenas, enfim, os documentos, os contratos relacionados com as suas obras. E por isso percebemos que há aqui uma figura importante no início da sua produção, ou pelo menos a partir do momento em que ele se torna mais notável. E essa personagem é um dos arcebispos de Braga, Dom José de Bragança. Foi arcebispo aqui em Braga entre 1741 e 1756. São 15 anos decisivos quando falamos do aparecimento ou desenvolvimento da estética tardo-barroca e rococó na região. Dom José de Bragança é um homem sensível, também empreendedor, e é ele que é responsável pela ideia de profundas alterações
no Paço Episcopal. Uma estrutura, a residência dos arcebispos, que vem desde a Idade Média, ainda hoje aqui podemos contemplar importantes vestígios medievais. Mas em 1751, por volta de 1751, Dom José de Bragança vai impulsionar importantes transformações numa das alas do Paço, voltado para o Campo dos Touros. Sim, a Praça das Touradas, um espetáculo então muito em voga, mesmo aqui no norte de Portugal, nesse mundo barroco, nesse mundo tão cenográfico e de espetáculos. Bom, e é exatamente voltado para o Campo dos Touros que o arcebispo pretende uma nova ala do Paço. E é aqui que vemos surgir o então jovem, tem 30 anos, André Soares, a riscar, a projetar este novo edifício. Sintomaticamente, ainda muito dominado pela estética barroca, joanina, tradicional entre nós. Embora nos apareçam já aqui alguns indícios daquilo que ele depois vai desenvolver, já claramente seguindo uma aproximação à estética rococó. Aliás, o arcebispo Dom José de Bragança é muitas vezes apontado como sendo o responsável pela introdução do rococó em Braga. Bom, se não foi o responsável, ele é seguramente um dos grandes responsáveis pelo alicerçar aqui da região desta nova estética. Essa nova estética que André Soares vai, de facto, abraçar muito rapidamente. E prova disso é que apenas 2 anos depois, do outro lado da Praça dos Touros, vai erguer o novo edifício da Câmara Municipal de Braga. Aliás, a partir daí, esta praça vai passar a designar-se como a Praça do Município. E ali, sim, ali vemos já claramente a estética rococó, o dinamismo, o movimento que ele empresta ao granito e que vai caracterizar, afinal, até ao final da sua vida, a sua obra. Embora uma parte muito substantiva da produção de André Soares se relacione com o mundo religioso, seja em múltiplas manifestações artísticas, seja especialmente no mundo da arquitetura, nem por isso o artista deixou de produzir também arquitetura civil. Aliás, vimos no início da sua carreira o passo, embora do Bispo e o edifício da Câmara Municipal de Braga, de algum modo se incluem nesse mundo. Uma outra obra notável relacionada com a arquitetura civil e também do início da sua produção nesses anos 50 do século XVIII é o Palácio do Raio. Uma obra que é encomendada a André Soares pela família Duarte Faria. A designação que perdura até hoje do Raio prende-se com um outro proprietário, o nome de quem adquiriu este palácio cerca de 100 anos depois, em meados do século XIX, um endinheirado brasileiro de torna viagem. Mas aqui, de facto, estamos perante aquela que é uma das mais notáveis obras da arquitetura civil da cidade de Braga e também uma das obras-primas de André Soares e onde, de novo, é já não tanto as linhas habituais do barroco que aqui predominam, mas essa nova estética rococó, muito mais dinâmica que André Soares aqui coloca, onde aparecem uma vez mais as conchas e até este aspecto que rompe de alguma forma com o barroco, sempre muito simétrico, uma vez que aqui alguns dos motivos decorativos são assimétricos. Nos nossos dias, o Palácio abriga o Centro Interpretativo da Memória da Misericórdia de Braga, o museu da história dessa tão relevante instituição, onde, de novo, nos cruzamos com André Soares. O historiador de arte norte-americano Robert Smith, o primeiro a redescobrir a fenomenal e numerosa obra de André Soares, chamou a Braga a cidade soaresca, tal a abundância de obras e de marcas
do genial arquiteto. E aqui, neste Centro Interpretativo da Memória da Misericórdia de Braga, encontramos uma outra obra de André Soares, muito curiosa, e que nos revela também a sua faceta enquanto cartógrafo. De facto, este mapa da cidade de Braga primaz é um trabalho, um desenho de André Soares. É verdade que a cartografia vinha conhecendo um grande desenvolvimento desde o século anterior, desde o século XVII, muito por causa das questões militares, a Guerra da Restauração. Há plantas, cartas pormenorizadas, nomeadamente das zonas fronteiriças. Mas a representação das cidades ainda eram mais gravuras do que propriamente plantas rigorosas. Aquilo que se ilustrava era como que estando a olhar de frente para a cidade e vendo mais alçados do que propriamente uma planta. Pois bem, em 1756, André Soares concebe esta planta muito rigorosa e onde nos apercebemos não só dos principais eixos, dos principais edifícios, mas como a própria cidade se foi estruturando em torno de um conjunto de importantes edifícios religiosos. Mas porquê esta preocupação? Bom, esta encomenda deve ter resultado, muito provavelmente, em sequência do que aconteceu o ano anterior, 1755. O famoso terremoto de Lisboa. Parece ter havido aqui uma preocupação em deixar um registro para a posteridade do que era Braga nesse tempo, não fosse surgir um outro cataclisma que também em Braga causasse a profunda destruição que se sentira no ano anterior na capital. E é também aqui, neste espaço, que encontramos uma representação dos nossos dias da planta de Braga e onde somos convocados para percorrer a malha urbana e ir-nos cruzando com as inúmeras obras de André Soares aqui na cidade. Mas há outras espalhadas pelo Minho. Vamos conhecer mais alguns exemplos. Do centro de Braga e do Palácio do Raio até à igreja de Sampaio, em Pico de Regalados, no concelho de Vila Verde, distam cerca de 20 quilómetros. Mas estamos também perante duas obras emblemáticas de André Soares e são mais do que 20 quilómetros que distanciam uma de outra obra. De facto, se enquanto no Palácio do Raio estamos perante uma das obras iniciais do artista, ainda nessa década de 50 do século XVIII, aqui estamos perante um altar-mor concebido por André Soares em 1767, executado presumivelmente no ano seguinte, ou seja, no penúltimo e último ano da vida do arquiteto. Mas há mais a distanciar uma obra da outra, porque enquanto no Palácio do Raio estamos perante uma obra que, do ponto de vista da arquitetura, se vai enfileirar muito na estética rococó e tardo-barroca de André Soares. André Soares que desde muito cedo começa a abandonar o excesso de ornatos. Vimos isso logo ali na concepção da Casa da Câmara Municipal e no próprio Palácio do Raio, enquanto que, de facto, a sua intervenção arquitetónica se vai caracterizar por um certo despir de excesso de ornatos, o mesmo não acontecerá até ao fim da sua carreira em relação ao seu trabalho em talha nos retábulos e nos altares, onde será sempre o rococó, este excesso decorativo que irá sempre caracterizar as suas intervenções. E esta igreja, este altar, são um bom exemplo, com toda esta profusão decorativa, uma vez mais as conchas, os ornatos, todo o tipo de decoração que vai invadindo todos os espaços. Embora nos apresente também o que é característico em André Soares, muitos vazados, como que contribuindo para aprofundar o ponto de fuga, dar maior profundidade às suas obras.
Enfim, mais uma obra notável, neste caso, em torno da talha que o grande mestre nos deixa aqui no Minho. Mas há outros exemplos. Viajamos agora até Arcos de Valdevez, estamos bem no centro da povoação e junto de uma das suas mais icónicas igrejas, a de Nossa Senhora da Lapa, um templo que é igualmente atribuído a André Soares. Embora pós-medieval, é muito antiga e muito relevante a devoção a Nossa Senhora da Lapa em Portugal. O seu santuário original nas Beiras foi mesmo até ao século XX, até às aparições de Fátima, o mais importante santuário mariano no nosso país, acabando por influenciar o aparecimento de muitos outros por todo o território nacional e também, especialmente, no Brasil, onde a Senhora da Lapa é também objeto de grande devoção. Aqui, em Arcos de Valdevez, sabemos que a devoção terá entrada por volta de 1758. Certo é que, cerca de 9 anos depois, em 1767, a igreja dedicada à Senhora Lapa está já concluída e envolveu André Soares, muito provavelmente. Relativamente a este templo, ele é também muito elucidativo daquilo que eu vos dizia em Vila Verde. Isto é, da diferença que existe em André Soares entre a arquitetura e a sua produção de retábulos. Aqui estamos perante uma igreja muito original do ponto de vista arquitetónico, não só por ser uma igreja centrada, mas também pela particularidade da torre se encontrar não na fachada, como é habitual, mas nas traseiras do altar-mor. Mas o que é aqui interessante, de facto, é que, como vos dizia, enquanto do ponto de vista arquitetónico, estamos perante uma obra de um barroco tardio, despojado de muita decoração, o que é muito habitual em André Soares, já no que diz respeito aos retábulos, também como é, afinal, uma das suas marcas. Ele, pelo contrário, é extremamente exuberante. Uma peça, como podem observar, repleta de decoração, este horror ao vazio, imensos ornatos, muita decoração. Isso é, com efeito, algo que é por demais evidente neste templo. O tardo ao barroco e rococó insere-se, obviamente, nas estéticas e estratégias do barroco. E por isso, também a intervenção de André Soares não anda afastado da questão dos sacromontes. Com efeito, o barroco, essa arte muito teatral, exuberante, cênica, que se procura impor na paisagem, vai também utilizar o alto das elevações para aí desenvolver santuários, os sacromontes, que têm também muito a ver com a estratégia da Igreja Católica contra a reforma protestante. O barroco é um importante veículo, um importante instrumento da contra-reforma, através da exuberância, da teatralidade, manter os fiéis sob o domínio, a alçada da Igreja Católica. E estamos num território onde, ao longo do século XVII e do século XVIII, os sacromontes se vão impondo, alguns bem debruçados sobre Braga, como é o caso do Bom Jesus do Monte ou do Sameiro. E também aqui, no alto da Serra da Falperra. Encontramos, em rigor, mesmo na linha divisória da região administrativa de Braga e de Guimarães. E aqui, o Sacromonte, em boa verdade, tem origens muito antigas. Com efeito, sabemos que uma capela dedicada a Santa Maria Madalena aqui já existiria na Idade Média. Já existiria, porque o que nós sabemos
é que no início do século XVI, um arcebispo de Braga, enfim, considerado um dos principais impulsionadores e pioneiros do Renascimento, Dom Diogo de Sousa, vai aqui fazer obras nessa capela que já aqui existiria, que viria da Idade Média. Mas as intervenções no alto da Serra da Falperra vão também ter de novo lugar já no século seguinte, no século XVII, nos finais do século XVII e no início do século XVIII, um outro importante arcebispo, Dom Rodrigo de Moura Teles, que vai ser responsável por uma nova estratégia de implantação. A capela vai ser agora colocada num sítio ainda mais imponente que se pudesse observar de Braga. Mas estas intervenções de finais do século XVII e agora de início do século XVIII vão ser ainda mais desenvolvidas em meados de 700. E agora sim, envolvendo André Soares. É alguns entre 1753 e 1763 que o genial arquiteto vai aqui ser responsável por uma nova fachada da capela, mas também pelo desenvolvimento bem cenográfico desta escadaria com estes elementos escultóricos. E também podemos observar na fachada da capela algumas das características tão emblemáticas do Rococó e particularmente de André Soares, que aqui vai lavrar no granito de um modo genial esse mundo de volutas e de concheados que são tão característicos da sua obra, que se disseminou aqui por todo o Minho. Sim, há muitas outras obras e outras obras-primas de André Soares para conhecer, mas isso são já outros factos, também algumas lendas. E o próximo, sim, o próximo episódio do Caminhos da História.